Mateus 7, 24, diz assim, ó: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, olha bem, quando você ouve a palavra de Deus e a pratica, Jesus está falando que você está fazendo coisas ali que você nem sabe, mas você está tendo alguns cuidados, que na hora que vir uma crise, você vai saber por que ele mandou fazer aquilo. Eu quero dizer para você nessa noite, aí é uma palavra que Deus está dando direto para nós, tá? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Uma palavra, quando Deus está dando direto, é porque é um segredo que vai fazer parte, que pode mudar a tua vida. Quando o Senhor está falando algo específico para nós, geralmente é algo que nós não estamos querendo mudar. É algo que você está querendo, querido, achar uma resposta que não seja aquela que está te confrontando. Tem algumas pessoas, querido, que elas são teimosas em algum assunto, ao qual, querido, ela está até perdendo a força nela, em Deus, de tanto que ela não quer aceitar o que o Senhor está falando. Vamos dar um exemplo aqui só para você entender. De repente, você quer comprar um carro, e não é a hora. Deus quer te dar o carro, melhor do que você pensa, tudo, mas não é a hora. Mas alguém chega em você e fala assim para você, ó, fazendo os cálculos aqui, você não pode comprar esse carro agora, você pode comprar esse carro daqui 1 ano, 2 anos, se você chegar em tal situação. Mas você fala assim, não, mas eu preciso desse carro, quero esse carro, e você só vai aceitar uma profecia ou um ensino, se trouxer uma solução para o teu desejo. De repente, você está apaixonado por uma menina, ou querendo largar de uma menina, ou você está apaixonado, vou falar para jovem agora, né? E não é. Mas você, querido, perdeu o sossego em Deus, a vontade de buscar em Deus e tal, e pá. E você, quando está buscando a Deus, ouvindo na igreja, você quer ouvir uma palavra que traz aquilo para você. Por quê? Porque você está obstinado. Né? E não tem uma coisa que mais, querido, faz nós sermos resistentes à palavra e ao ensino, que é mais do que a obstinação. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando eu me converti, tinha coisas que era óbvio pela palavra. Eu recebia conselho dos meus pastores, mas eu ia fazer, não dava certo. O Senhor tinha outra palavra para mim, mas eu não aceitava aquela palavra. E eu fiquei lutando com unhas e dentes para poder salvar algumas coisas na minha vida. Não foi poucas não, foi algumas coisas, e o Senhor queria que eu desistisse daquilo. Mas eu não queria desistir. Então vamos dar um exemplo. De repente você, querido, ficou com mágoa, com raiva de alguém dentro da tua igreja, ou lá no seu trabalho. E agora você está buscando uma solução para aquilo, querido, e toda hora Deus vai te dar uma palavra, aquilo você não ouve, você nem aceita como de Deus, e você rejeita aquilo. Por quê? Porque você está obstinado. Então é nisso que aqui está falando, ó. Aquele que ouve a minha palavra e a obedece. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a obedece, na hora que vir o problema, ele vai se lascar, se ferrar. Tudo na nossa vida, nós temos
um porquê buscar a Deus que nem um desesperado, estabelecer prioridade. Porque na hora que você estiver passando a adversidade na tua vida, Deus vai te mostrar o caminho certo a seguir. Mas se você não colocou Ele como o primeiro lugar na tua vida, estabeleceu frequentar uma igreja, leitura da palavra, vida de oração e buscar o reino dos céus em primeiro lugar, você não vai conseguir ouvir a instrução de Deus para a tua vida. Né, Suzana? Quando Deus dá uma instrução e você não aceita, você teima, até que quebra a cara. Ainda bem que a Suzana depois, ela fala assim, epa, errei, deixa eu voltar. Mas tem gente, Suzana, que ele é tão teimoso, que ele morre e não volta atrás. Então aquele que ouve a minha palavra e a obedece, ele é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Hoje, querido, eu tenho mexido com construção. Por exemplo, né, esse prédio aqui, eu acompanhei a fundação dele. Eu tenho as fotos da fundação dele. Então foi feito sapato aqui que nós cavamos com reta escavadeira. Depois foi feito 2 brocas furadas com broca de caminhão bem profunda. Depois eles fizeram uma sapata. Aí a sapata geralmente dessas coisas que eles fazem só um pouquinho e depois enterram com terra. Eu falei, não, vai fazer a caixaria e vai pôr concreto até em cima. Então esses pilares aqui, ó, eles são bem profundos e a sapato, coisa que eles encaixam numa sapatona bem grandona. Aí eles falavam assim, mas isso aqui é para aguentar um prédio, mas olha a estrutura que nós colocamos aqui em cima. Imagina quanto isso aqui pesa. Né? E você está aqui debaixo. Então, quando vem o vento, vem uma coisa assim, eu fico tranquilo. Né? Eu não tenho medo de desabar essa construção. Por quê? Porque nós trabalhamos preventivamente, exagerando um pouco, né, nos fundamentos. Então, quando você busca a palavra de Deus, por exemplo, você vem na igreja, prioriza o Senhor em primeiro lugar, daí você prioriza a igreja. Por quê? Porque prioriza o Senhor, você aprende que é o corpo. Aí você começa a estabelecer princípio, tal. Vem um problema, aquilo não é tão importante. E aí, querido, Deus fala para você, você não tem problema de perdoar, de abandonar, de ir em cima, de qualquer Deus mandar, você faz. Você não vai fazer porque você quer comprar, porque você quer aquilo, porque você deseja aquilo. Você vai fazer porque o Senhor mandou. Porque o Senhor escolheu aquilo para você. Aí você começa a amar as coisas de Deus em primeiro lugar. E por quê? Porque você está firmado nos valores da rocha. Então aquele que ouve, aprender a palavra, que quando você busca o ensinamento da palavra, é para você encher os seus bancos de dados. Para a hora que você precisar de uma sabedoria de Deus, o seu cérebro não vai precisar estudar para poder o Senhor te revelar. Mas esses ensinos, querido, eles não podem dirigir tua vida. Quem tem que dirigir tua vida é o Espírito Santo. Mas esses ensinos, eles te educam. Diga comigo, educa. Sabe, amado, uma pessoa educada, ela aprende o seguinte: você não pode falar alto. Pessoas mal educadas que ficam gritando. Você tem que falar baixo. Né? Aí, querido, ela se torna burra. Por quê? Aí um dia uma pessoa está atravessando o asfalto lá e está vindo um caminhão para atropelar e fala: ô fulano, não atravessa não, o caminhão vai te atropelar. Até ela acabar de falar, o caminhão já passou em cima. Né? E o mal educado? O cara deu um susto, já pula e já é salvo. Né? Então, quer dizer, a letra mata, é isso que a letra mata. Agora, olha bem, você aprendeu que falar baixo é uma maneira de você ser educado, é melhor para você. Então você aprendeu, então você pode ter esse comportamento. O que você não pode
é depender disso. Você tem que depender do pão nosso de cada dia, da palavra revelada. Você tem que depender do Espírito Santo. Você tem que saber, querido, que eu não, mas você deve conhecer pessoas que têm 2, 3 faculdades e não conseguem nenhum emprego. Então, não é só conhecimento que vai te garantir, mas você também conhece pessoas que ficaram ricas trabalhando, que se ela tivesse o estudo daquele que fez 3 faculdades, rapaz, mas ia ajudar muito ele. Então, a educação, o conhecimento pré-adquirido, ele tem o seu lugar, mas ele não pode te dirigir tua vida e ele também não garante que você vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Tudo tem o seu lugar. Então, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, estudar a Bíblia, querido, ler, meditar, aprender, é mandamento. Porém, isso não vai te garantir a vitória. O que vai garantir a vitória é todos os dias você ter uma vida de oração, de comunhão e de busca de Deus. Agora, o ler a palavra, orar, estar pronto, é a maneira que Deus vai usar para te revelar algo. Quando o Senhor revela algo para mim, Ele traz imediatamente um versículo bíblico. Aquele versículo bíblico, ele traz para mim uma revelação, agora mesmo, ó. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, é o que está escrito. E a revelação, o que é? Fala para eles que eles não me ouvem quando eles estão obstinados, querendo algo. Eles ficam só querendo ouvir o que eles querem ouvir. Mas o que eu estou falando, eles não estão ouvindo, então não estão edificando a vida deles na minha palavra revelada, na minha direção. Então é isso que o Senhor faz, Ele traz uma palavra, vem um versículo bíblico, mas vem a sabedoria para uma necessidade em que nós estamos vivendo. Assim é que você deve buscar o Senhor todos os dias para ter uma vida bem sucedida. Tem pessoas que eles acreditam muito na capacidade de aprender. Ele fala, eu vou aprender e aí eu vou ser um grande homem de Deus. Não, aprendendo só não. Mas se você estiver aprendendo, tendo uma vida dedicada, se você for uma pessoa de fé e você estiver, querido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não tem como não ter uma vida bem sucedida, em todos os sentidos. Mas o mais importante, querido, é se fundamentar na sabedoria. A sabedoria, querido, ela vem assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é que o Senhor mais quer fazer com a nossa vida? Diga comigo assim, a minha vida já era. Fala de novo, já era. A Bíblia fala, querida, assim, ó, que poucos são os nossos dias. Aí ela fala assim, ensina-nos, vamos ver onde é que está? Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, olha bem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e um coração sábio, o que é? Desejo sábio. Fala assim, coração tem a ver com propósitos, desejos, fala aí, vontades. Então, olha bem, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. A nossa vida é um vento. Então, quando você conta teus dias, você vai ter um coração sábio. Você vai começar, querido, a desejar coisas depois dessa vida. Você vai começar a se interessar, a falar assim, ó, o fim não é o pior, o fim é o melhor. É o que Deus tem para mim. E aí você começa a pôr essas coisas em primeiro lugar e Deus vai te dando um coração sábio. Aí quando você vai comprar um carro que você podia desgraçar seu futuro, você vai falar, não, eu vou esperar mais um pouquinho, vou juntar dinheiro, vou fazer isso e tal. Depois eu compro esse carro.
né? Ou você vai comprar um carro mais pensando no custo-benefício, não numa aparência, né? Por quê? Porque você começa a pensar no seu futuro. Os dias são poucos. Então, quando o Senhor olha para nós, Ele sabe disso e Ele quer que você saiba disso. Seus dias são poucos. A maior manifestação de sabedoria dos homens da Bíblia é quando todos perguntavam: quem é o Senhor? Eu sou servo de Deus Altíssimo, eu sirvo ao Deus tal, tal. Ele falava, a característica dele é essa. E o cara perguntava para ele assim: quantos anos o senhor tem? Os meus dias são tantos. Eu sou peregrino nessa terra. Então, todas as pessoas que são sábias, elas pensam assim: eu estou de passagem, eu estou nesse mundo de passagem. Quando você aceita Jesus, você se torna um filho de Deus, um ET, você está de passagem. Deus, Senhor Jesus, quer que você entenda isso. Para isso Ele veio, para salvar o que havia se perdido. Então Ele veio primeiro para nos salvar. Então João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, querido, olha bem, aí você descobre, né, que você tem que saber quantos são os seus dias. O que é prioridade? É que Deus me deu a salvação. Me deu a salvação. Se eu estiver buscando a salvação, eu sou sábio. Se eu estiver buscando os valores desse mundo, Jesus falou assim: você é louco. Hoje ainda te pedirão a tua alma. E os teus bens, para quem serão? Não existe felicidade aqui na terra, querido, que seja verdadeira. A alegria nossa tem que ser Jesus, porque a única fonte verdadeira de alegria é Jesus. Porque o resto, querido, na hora de você encarar a morte, você vai falar assim: dancei. E a pessoa, querido, que mais viveu alegre aqui na terra, dançou mais ainda, se não tiver Jesus. A nossa alegria tem que ser Jesus. E olha como é que é legal, né? Se a sua alegria for Jesus e você não ama o mundo, as piores aflições suas vão ser, querido, fáceis de lidar, porque você vai se divertir nelas. Eu falo isso porque quando eu busquei Jesus na minha aflição, se eu soubesse o que eu sei hoje, seria uma diversão muito grande. Por quê? Porque na época a unção me pegava, eu chorava na presença de Deus, eu me alegrava na presença de Deus, eu saía animado na presença de Deus, eu via a glória de Deus, querido, e eu chegava em casa assim, era a mesma coisa que não estivesse passando nenhum problema. E minha mãe um dia me contou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim: Zé, quando a gente passa pela prova, e depois que a gente passou por ela, a recompensa é tão boa, a alegria é tão grande, e que a gente vai falar assim: olha, se eu tivesse sofrido mais ainda, assim mesmo valeu a pena. Poderia sofrer mais ainda. E aí nós vamos descobrindo, né, que a pessoa que prioriza a vida eterna, Jesus, e ser cheio do Espírito Santo, até a tristeza salta de alegria. Talvez, né, parece é um versículo bíblico, que a tristeza salta de alegria diante dele, né? Isso é bíblico, tá, gente? Até a tristeza salta de alegria dele. Por quê? Porque você está triste por causa de uma coisa do mundo. Mas você vai diante de Deus, você descobre que aquilo não tem problema nenhum. E que o que o Senhor tem para você é que transcende aquilo. E você começa a ter uma alegria muito profunda, porque você foi buscar a solução daquela tristeza, e você descobriu outra coisa, querido, que transcende milhares de vezes aquela tristeza.
Então aquele problema não resolveu, mas você achou, querido, algo que faz com que aquele problema não tenha nem significado. Quando eu comecei a buscar Jesus, né, então olha bem, depressão, querendo se matar, traído, 4 filhos pequenos, ameaçado, desanimado, não conseguia trabalhar. E de repente, querido, eu comecei a buscar Deus naquela situação, eu não sabia ainda, não dar valor a isso. Mas eu aprendi a dar valor ao Senhor. E eu valorizando o Senhor, eu falava assim, meu Deus, isso é tudo que eu queria e não sabia. Isso que eu estou conhecendo agora e recebendo, é o que eu corria atrás, mas eu nunca imaginava que era isso. Porque falava que de crente para mim era uma desgraça. Eu tinha ódio de crente, eu tinha raiva de crente, né? E eu conheci Jesus no meio dos crentes, quebrei a cara. Então o que nós vamos descobrindo? Que Jesus, sem Jesus não tem jeito, não dá. E aí, querido, olha bem, acabou a tua vida aqui na terra. Você imagina que acabar a tua vida aqui na terra, você entrar no mundo com valores totalmente diferentes, com uma sociedade, querido, que não fica doente, que não precisa trabalhar, nem ter competição, que não tem roubo, que não tem malandragem, que não tem doença, que não tem tristeza, que não tem demônio, não tem traição, não tem bandido, não tem demônio. Imagina que em vez de demônio você tem um anjão para te servir. E aí, querido, você volta a ter uma idade de 30, 33 anos, bonito e perfeito. E você, querido, é ressuscitado assim, com uma nova vida. E agora, querido, você tem um Deus, né, que os seus olhos podem ver, tuas mãos podem tocar, que está contigo de dia e de noite. Os teus irmãos são teus companheiros, riqueza e glória, querido. Vai ser uma coisa natural, uma coisa simples na eternidade. É isso que Jesus tem para nós. Então, quando isso crescer em você, quando isso ser o seu valor, quando isso for sua paixão, suas coisas, querida, aí você vai falar assim, estou no mundo, numa missão, e essa missão não tem como perder. Por quê? Porque se eu estiver em luta, eu vou servir a Deus. Se eu tiver fama e glória, eu vou servir a Deus. Se eu tiver riqueza, eu vou servir a Deus. Não faz diferença. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu amo fazer velório. E quando eu vou fazer velório, o que eu quero mostrar para quem está presente é que eu sou o próximo e ele também. E aí eu gosto muito desse versículo, que Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que eu digo para as pessoas, né? É importante cada situação na tua vida, para a glória de Deus. Aqui nós estamos numa missão, numa guerra. Você tem que aprender a lidar com o mundo espiritual. Você precisa, querido, saber que você não é puleiro de capeta. E problema, dificuldade, luta, é você deixar o diabo construir tua vida. Mas você ter uma vida em abundância, é você fazer Deus edificar a tua vida. Mas uma coisa, querido, que você tem que aprender. Mesmo que você apanhe do diabo, você for apaixonado e estiver firme servindo a Jesus, entende? O diabo está perdendo de qualquer maneira. E muitas coisas nós não vamos conseguir, Deus nem tem chamado para nós. E também nós não vamos conseguir porque existe uma maneira de lutar com esse mundo. E muitas vezes você não está formado, nem pronto para isso. E desobedece a Deus, não consegue entender Deus, não consegue entender a palavra, não consegue. Mas, querido, você é salvo pela fé. Se você for apaixonado por Jesus,
eu tenho até inveja de quem não tem nada, porque quem não tem nada, ele não tem nada que distrai ele pode ser mais apaixonado ainda. Eu só tenho dó que ele não tem potencial para fazer as coisas para Deus com dinheiro, com capacidade, com cargo, com talento, entende? Porque nós estamos aqui no mundo para a glória de Deus. Resumindo, sem Jesus não dá. Priorize na tua vida buscar a Deus em primeiro lugar, esforce-se para morar no céu, aprenda, querido, que o segredo é o Espírito Santo, entende? Jesus, qualquer bêbado ali aceita, qualquer macumbeiro fala que Jesus é o caminho, mas o Espírito Santo só anda no quem é salvo, e quem realmente, querido, está entregue à mudança para Deus, a quem está se rendendo a Deus, e o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, e o Espírito Santo, querido, ele produz fruto na nossa vida. Então você tem que aprender, o segredo é o Espírito Santo. Depois você pega, querido, aprende que o que você aprende não passa de bancos de dados, mas o seu dia a dia com o Senhor, você vai ter revelações, através, querido, de circunstância, você vai conhecer, querido, e conhecer quem é que está agindo na tua vida pela circunstância. Eu dei alguns exemplos aqui, comece a praticar, se você não estiver dormindo bem de noite, comece a praticar, tem algum problema? Liga para mim, te dou uma dica, ou liga para um líder do ministério aí que já tem prática, lá para a pastora Rosângela, para o Dimar é campeão, querido, ele gosta de expulsar demônio, tá? Comece a entender que o mundo espiritual é real, assim como o Espírito de Deus é real, o mundo espiritual é real. E depois saiba, querido, que isso não tem tanta importância, o importante é você ser apaixonado por Jesus, saber contar os teus dias, estar esperando a volta de Jesus, louco para morar no céu, é isso aí, tá? Deus abençoe sua vida, capriche, porque eu vou lutar por isso, para que você possa morar no céu comigo. Logo, isso vai acontecer. Na hora que nós estiver lá, querido, não vai ter diferença de idade. As crianças vão estar do meu tamanho, eu vou estar no tamanho de Jesus, você vai estar na aparência, todos nós vamos ter uma idade só, todos nós vamos ser bonitos, lindos, maravilhosos, todos nós vamos usar a melhor roupa que tem, e todos nós nunca mais teremos fome, sede e nem nenhuma necessidade. Isso é o que Deus promete para nós. Como é que eu faço para ter isso? Aceita Jesus como Senhor e Salvador, viva cheio do Espírito Santo. Para fazer isso, você frequente uma igreja, leia a palavra e venha participar conosco aqui no Ministério Restauração da Noiva, que para isso esse ministério existe, para restaurar a noiva de Jesus. Eu tenho certeza que você é uma noiva de Jesus porque você está aqui. Eu tenho certeza que você é uma noiva de Jesus porque você ama estar com os irmãos. Amém, querido? Então Deus te abençoe. Glória a Deus. Paz, irmãos, chegamos ao fim de mais um culto no Ministério Restauração da Noiva. Capricha, vamos morar no céu junto. Deus abençoe a sua vida. Venha participar conosco.